E aí, meus amigos? Bom, hoje estamos aqui no centro da Caxias do Sul. Vamos fazer uma visita ao Museu Municipal, que na verdade tem muita história, desde o princípio praticamente lá. E nós vamos contar aqui, enfatizar não só os bons momentos desde a colonização, é isso aí, não só enfatizando as coisas boas, mas também aquilo que poucos sabem. Quem vai nos acompanhar então é o Rodrigo, que é um monitor lá do museu, que sabe também contar com mais detalhes toda essa história, né? As fotos, né, que relacionadas à cidade, então mostra um pouco da parte do patrimonial, né, aqui da cidade, como a Praça Dante, o acervo do arquivo histórico, né, tudo isso aqui, a Casa de Pedra. Que legal isso, Rodrigo, é muito bom. E também tudo isso é parte da história da nossa cidade, né? Exatamente, tudo isso faz parte dessa construção, né? A gente vai ver, agora que a gente conheceu então o museu, a gente vai ver que tem muito mais, né, do que a gente geralmente imagina quando pensa em Caxias do Sul, né? Com certeza. Então vamos conhecer lá em cima? Vamos conhecer o acervo do Museu Municipal, então. Então, essa primeira parte que vocês estão então enxergando tem a ver com o nosso acervo arqueológico. Então a gente aqui vai falar sobre as populações indígenas, né? Sim. Que são então os nativos aqui do nosso território. Porque tudo começou na África, 200 mil anos atrás, né? A gente tem três teorias que falam como os hominídeos, né, se deram essa caminhada. Então, dá para ver aqui no mapa, é um mapa bem simples, né? Bem explicativo com essas teorias, as primeiras três pelo menos. Então, a primeira, 200 mil anos atrás, eles chegam então na Ásia, depois eles vão passar pelo Estreito de Bering, até chegar então nas Américas, né? Então, a gente tem seres humanos aqui há uns 12 mil anos atrás, né? Então, tudo se deu aqui no território da América do Sul, 12 mil anos atrás. Tudo que vocês vão enxergar aqui é doação. E acontece também que para essas partes arqueológicas, né, é tudo um custo que a gente infelizmente não tem para fazer os exames de laboratório, para poder então descobrir a datação, né? Mas a gente pode afirmar que tem milhares de anos, isso com certeza. Com certeza. Né? A África do Sul que seria conhecido aí como o berço da humanidade, né? Então, na verdade, essa parte, né? Essa parte mais ou menos aqui desse Corno da África, onde é que se deu, né? Segundo as teorias, não tem nada de afirmado, mas acontece que existe um consenso, né, científico, um consenso entre as pessoas que estudam isso, que se deu, né, mais ou menos nessa região aqui, 50 mil anos atrás, né? 50 mil anos atrás eu quero dizer que vamos ter os primeiros Homo sapiens, né? No caso, os hominídeos não, os hominídeos em si 200 mil anos, né? Então aqui mostra um pouquinho disso. Temos então aqui, para falar agora dos objetos que a gente tem no museu, ponta de flecha, temos os projéteis, temos os bumerangue, as pedras polidas. E detalhe, essa aqui seria da época da pedra lascada ainda, né? Exatamente, exatamente. Tudo isso tem a ver, então, com as primeiras ferramentas, né? Utilizadas pelo homem. Exatamente. Para caça. Muito aqui, bom. Aqui a gente tem um pouco mais contemporâneo, né? Aqui é mais nos dias de hoje, que mostra um pouco o artesanato, né, dos indígenas, que utilizam para poder sobreviver. Inclusive tem uma triste realidade que os povos originários são que passam, né, submetidos, né? Exatamente, a essas dificuldades. Com certeza, porque a história da colonização, na verdade, não foi tão bonita como a gente conhece, né? Romântica, romantizada, como muitas vezes é colocada, essas coisas das três raças, né? Tem toda essa parte romântica, que na verdade não foi assim, foi através do sangue, foi através de guerras, foi através de muita violência. Então a gente precisa dar essa importância, porque afinal são os povos
nativos são os da povos região. originários da terra aqui, né? Todos nós, afinal, somos imigrantes. Sim. E aqui mostra um pouco, né, essa parte que é muito interessante, porque aqui a gente está colocando algo, uma engenharia, que hoje a gente poderia falar, talvez era simples, mas não era, né? Porque isso nasceu naquele momento. Como no caso das moradias aqui, né? Essas são bem famosas, que são chamadas vulgarmente de buraco de bugre. A palavra aqui não é bem aceita pelos indígenas, né? É uma palavra que foi colocada pelo colonizador, Sim. que tem também uns significados, né? Porque todas as palavras têm um significado bem preciso. E aqui não é diferente. Bugre vem de Bulgária, de búlgaro, que na Europa, no caso, eram os povos que as pessoas chamavam de povo atrasado, meio primitivo, né? Então tem essa colocação. Então é importante a gente ressaltar essa parte exatamente por isso. Então aqui a gente já termina a parte relacionada aos indígenas. Sim. Né? Mas antes de a gente se adentrar na parte da colonização, eu queria ressaltar mais umas coisas. Que a construção de Caxias se deu por muitos fatores e muitas pessoas diferentes, né? Então não é só o povo italiano que colonizou então esse território. A gente tem a presença do povo nativo, que continua até hoje, né? Mas a gente tem também outros povos, temos alemães, poloneses, temos uma minoria asiática também. Só que o italiano é que sobrepõe em todos, né? Em todos porque, aqui na afinal, região, né? Exatamente, porque afinal história, memória, né, é um espaço de poder, né? Então tem todas essas questões, né? Qual é a lembrança que a gente quer ter? Sim. Tem tudo isso. E Com também certeza. a presença dos negros também, muitas vezes é apagada, né? Existiu, existe. Sim. Né? Inclusive, a colonização italiana aqui se deu em 1875. E daí o que acontece? Quando essas pessoas chegaram, tinha que ter um abrigo, um lugar onde estar, né? Sim. Então essas moradias eram construídas pelos escravizados, né? E os indígenas também ajudaram muito os italianos que chegaram aqui para conhecer o território, né? As plantas, conhecer o que era bom comer, o que não era. Então teve toda essa participação que muitas vezes é apagada. Com a chegada dos imigrantes, os índios acabaram sendo meio que apagados da história também, né? Então, um contínuo apagamento, né? Sim. Na verdade, é um apagamento que nunca parou de acontecer, né? sim. Então aqui agora, né, a gente faz esse pulo no tempo, né? Porque agora a gente chega na parte da colonização. Devido ao que eu expliquei, o museu vai se comunicar muito mais com a parte italiana, né? Então, objetos e tudo mais vai falar sobre esses povos. E aqui a gente tem algumas coisas que eu acho interessante a gente colocar, como o teodolito, né? Para quem gosta de topografia e outras coisas do tipo, é importante, porque afinal aqui a gente tem um antepassado, né? Sim, então essa aqui seria ferramenta. uma ferramenta de medição de topografia da época. Exatamente, servia para fazer, então, medir os lotes de terra, né? Então era utilizado para fazer isso. Muito bacana. Montado, né? Era tudo assim. E hoje em dia, como é tudo a laser, né? É uma coisa laser, né? diferente, mas muito bacana. Aqui a gente tem uma obra de arte feita pelo italiano Tarquino Zambelli, né? Alegoria ao Imigrante. Essa obra é feita inteiramente de madeira, né? Em alto relevo. Alto relevo, demorou 10 anos para ficar pronta, né? E aqui eu gosto de ressaltar o seguinte: todas as obras de arte querem passar uma mensagem, né? Sim. Aqui não é diferente. Aqui o artista se utilizou de vários símbolos para contar a sua versão de Caxias do Sul. E aqui então a gente tem o seguinte: uma mulher. Essa mulher, por como ela está vestida, ela está representando a deusa romana República. E, se vocês repararem bem, ela está segurando uma lança onde tem a bandeira do Brasil. Nesse caso, então, ela está representando a República Brasileira, né? Essa peça acontece quando tinha, então, toda essa
efervescência com a República, né? Sim. E daí por isso a importância de destacar essa parte da República. A criança, então, nesse contexto está representando o imigrante. Por quê? Uma criança, né, é tudo novo para ele, né? E a mesma coisa para o imigrante, tudo é novo. Então, por isso, tem uma criança representando, então, a parte da imigração. O leão representa, então, o símbolo de Caxias, né? Aqui representa, então, o símbolo de Caxias. Tem a parte dos anjos, que é toda a questão religiosa, né? E daí a gente tem as demais peças, ferramentas, mostrando a parte de trabalho e tudo mais. Então, é rica de detalhe essa obra. Muito legal mesmo, olha. Aqui, então, a gente vai falar um pouco sobre como se deu essa caminhada do imigrante italiano, né? Aqui a gente tem esses baús, que são basicamente as malas, que eram utilizadas, né, pelo imigrante, que chegava aqui de navio, né? Sim. Então, aqui eram colocados todos os pertences que eles tinham, né? E a gente tem que pensar que esse povo que vai, então, colonizar esse território aqui da Serra, eles são da região da Itália que é o Vêneto. Eles vêm do Vêneto, que é uma região que fica no norte da Itália. E por grande parte, né? Não todos, mas a grande maioria vem dessa região. E era uma região agrícola, né? Então o que eles conheciam era exatamente essa parte da terra, né? E grande parte deles eram analfabetas. Então a gente aqui tem um público que tinha uma série de dificuldades financeiras também. Eles estavam vindo para cá para quê? Porque eles não tinham condições de vida lá no território, né? Naquele período tinha todo um conflito de guerras devido à unificação da Itália, então era um período de crise, então devido a isso eles começaram a vir para cá, né? Então, basicamente é o seguinte, era falado que aqui tinha montanha de ouro, que chovia diamante, que tinha salame nas árvores, né? Então tinha toda essa construção que, óbvio, não é que todas essas coisas colavam, né? Sim. Mas era uma situação difícil, vai que as coisas realmente sejam melhores, né? Já tá bom, né? Se uma dessas coisas seja verdadeira, já tá ótimo, né? Mas qual era a finalidade do governo brasileiro nesse período? Né? Porque é claro que nunca tem caridade assim por nada, né? Então a gente aqui tinha todo um projeto de branqueamento da população brasileira. E tinha isso também. Tinha isso? Nossa. Porque o que acontece? Acontece que era um período onde as pessoas livres eram uma minoria, né? Tinha pouquíssimas pessoas livres, né? Que eram os brancos, no caso, e a gente tinha uma quantidade incrível de pessoas escravizadas negras, né? Então a grande maioria da população brasileira era negra. Aí o governo brasileiro tinha muito essa coisa de que o progresso era o europeu é branco. Então a gente precisa trazer o progresso para cá, né? Não deu muito certo essa parte, no sul do Brasil deu bastante, né? No restante do Brasil não tanto, mas teve países como na Argentina, onde isso deu muito certo, porque teve quase um apagamento completo dos negros na Argentina, né? Então, por exemplo, os alemães que chegaram antes dos italianos, eles conseguiram terra de graça, né? Os italianos não, tiveram que pagar. A gente tem que pensar o seguinte, a escravidão continua sendo algo presente, né? Mesmo que o imigrante, em regra, era proibido ter escravo. Cara, um ser humano não merece ser diminuído em relação ao outro. Era uma propriedade. Sim. Isso não era como eu tenho um carro e tenho um escravo. Era uma propriedade mesmo, né? Sim. Era uma coisa que era legalizada, né? A gente tem que pensar que não era algo que era fora da lei, era da lei. Sim. Então, para a gente ter essa noção, né, de como é que funcionava e também lembrar que o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Também, né? Isso é algo que tem que ser ressaltado. Aqui, então, a gente tem essa obra de arte do artista Jorge Leitão, que mostra, né, através do imaginário dele, como é que era Caxias assim que chegaram esses italianos. Então, muitas florestas de araucária e o trabalho era voltado basicamente no corte da madeira.
Essas são as ferramentas, que são as mesmas que estão então aqui na pintura. Temos inclusive uma armadilha para urso, porque assim como a gente tinha colocado antes na questão da escultura lá de madeira, eles não sabiam que iam achar aqui. Sim. Então eles acreditavam que talvez poderia ter urso, como tem na Europa. Ah, sim. Então por isso... Mas na verdade podia pegar alguma onça, né? Com certeza, com certeza. Então, não tinha urso, Não mas tinha os urso, predadores não deixavam de ter. Né? Exatamente. Aham. Então aqui, continuando, tem todos esses objetos voltados a esse tipo de trabalho. Esse aqui era utilizado para fazer chininha. Parece cobre, não? Antigamente usava muito o cobre ou o bronze para fazer esse tipo de utensílio. O bronze já era algo bem mais caro, era bem mais caro, mas o cobre era mais acessível. Né? Temos então os maquinários, né, aqui, né? Os maquinários que vocês podem perceber que era tudo uma mecânica manual. Tudo manual, né? Então tinha tudo que usar o braço. Esse aqui era um soprador? Exatamente. Esse ali... Agora... Esses dois eram utilizados para triturar o pasto. E esse pequenininho era um debulhador de milho. Debulhador de milho. Então, um moinho para fazer então farinha, tem uma centrífuga para mel, onde eram colocados os pavos, né? E aí Sim. Tá girando e separava o mel. Banco de tonoeiro para fazer os barris, para fazer os corotes. Essa é uma geladeira de 1928, né? Mas a história da geladeira é bem interessante. Tipo, aqui, nesse espaço cabia um bloco de gelo. Esse gelo, então, servia para resfriar os alimentos, né? No começo, o gelo era importado, que era naquele período. E só vai ter fábrica de gelo, né? Por exemplo, aqui no Sul, em 1920. Nossa. Até as primeiras fábricas de gelo. Então, para vocês terem uma noção, vai ser um objeto de luxo que pouquíssimas pessoas vão ter. Nossa. Então, vai ser uma coisa que as pessoas comuns nem sabem o que é esse Sim. período. É uma coisa Né? bem diferente mesmo. Ela é revestida só de aço mesmo. Exatamente. Aço bruto. Para ter essa proteção a mais, isolamento, né? O alambique, não sei se vocês conheciam, o alambique que é utilizado para fazer os destilados, né? As bebidas alcoólicas. Nesse caso, os italianos utilizavam para fazer a grappa. Aqui é chamado de graspa, né? Mas na Itália o nome é grappa mesmo. Grappa. Então essa parte aqui era utilizada para resfriação, conforme ia destilando, subia pelo cano de cobre, resfriava e pingava, gotejava Exatamente. no recipiente. Exatamente. Aí temos prensa, né? Sim. Uma para uva, outra para torresmo. Aqui a gente tem mais objetos que falam então sobre essa parte mais doméstica, né? Tem moedor de pimenta, moedor de café, moedor de tomate, de carne. E temos essa máquina rotativa que era basicamente uma churrasqueira. Era a corda. A corda. Que legal. Nossa, bem diferente mesmo. A parte voltada então ao trabalho da madeira, né, do artesão. E aqui a gente vê então as ferramentas utilizadas para isso, né? Era todo um trabalho manual, era um trabalho bem dedicado. Olha como era o detalhe, né? É uma coisa muito impressionante a arquitetura da época, que hoje em dia nem se pensa em fazer isso, né? Verdade. E a gente vê também que tinha uma arte voltada à natureza, né? Sim. Produção de folhas, flores, tinha essa estética nesse período, né? Que serviam também para adornar as casas, para dar aquele destaque que era também uma questão social, para mostrar que então a pessoa tinha condições, né? Então era tudo isso. Aqui então a gente tem uma máquina para fazer as vassouras de palha. A gente tem aqui um pouco sobre os tropeiros, né? Então, algumas ferramentas que eles utilizavam no dia a dia. Temos também o tamanco, né? Que é interessante porque é um sapato de madeira, né? Nossa! Hoje em dia é impensável usar um tamanco assim no pé, né? Um tamanco de madeira. Mas foi utilizado, né?
bastante. incrível. Esse aqui são os moldes para os sapatos, né? Mas olha, impressionante. Esse aqui era para sapateiro, né? Exatamente. Sapateiros Exatamente. colocam o sapato lá e... Aham. Porque antigamente era tudo... Os sapatos eram muito resistentes, então só trocava a sola, né? Só a Que é sola. o que mais gastava. Hoje em dia é tudo descartável. Sim, né? tudo. Tem as celas também que são bacanas. Essa é a cela tradicional, né? Aham. Mas esse é o selim, que é a cela feminina, né? Então dá pra ver que é diferenciado, porque a mulher sentada de lado, por causa do vestido, né? Era até uma coisa meio escandalosa a Sim. mulher andar a cavalo Exatamente. no mesmo estilo do homem, né? Então tinha o selim. Aqui então a parte de secos e molhados, né? Aqui é a parte do comércio. É onde eram medido um pouco de tudo, né? Das bebidas alcoólicas ao caramelo. E tem alguns produtos que eu acho que vocês vão reconhecer. Tipo, aqui a gente tem o Todd, né? E aqui a gente tem o fermento, Freshman. Temos então aqui o fumo em corda, né? Que era utilizado para fazer cigarrinhos, né? Tipo uma palha. É interessante a gente perceber que tinha então a parte das caixinhas de fósforo que eram todas com propaganda, né? Então era algo bem comum nesse período, né? Porque a gente tem que pensar que fumar, né, era chique. Essa é uma máquina registradora? Exatamente. Meu Deus, Uma cara, das eu nunca pensei em primeiras, ver né? uma dessa. Ainda em réis, A parte da frente é aqui, né? dá pra ver também melhor, assim, Muito, atrás, muito legal. bonito. E aqui a gente tem a boutique, né? A antiga farmácia, né? E daí a gente consegue ver os produtos que eram comercializados aqui, tinham os cosméticos, tinha também então os medicamentos que eram em pote de vidro, né? Não tinha plástico ainda nesse período, então era tudo em vidro, e dava um ar mais sofisticado também às coisas, né? Aqui é interessante também essa mesa, por exemplo, essa mesa aqui é uma mesa de parto, que levantava aqui essa parte, era utilizada para fazer os partos. Aqui a gente tem a cadeira que era do dentista prático, né? Dentista no Brasil não tinha uma formação, né? Então era prático mesmo. Então para mostrar que ele era bom de serviço, geralmente ele ficava com os dentes. Ficaram com os dentes. Então aqui são dentes, né? Dente de verdade, que servia como currículo, basicamente. Para mostrar que ele era bom de serviço. Né? Quanto mais a coleção maior, Exatamente, então era bom. Muito, olha só. Não tinha anestesia, né? Então era na coragem mesmo, né? E geralmente quem fazia esse serviço era o barbeiro. Né? Então o barbeiro fazia Barbeiro nessa época tinha muitas funções, Muitas né? Não só funções. como barbeiro, mas Exatamente. ele Fazia um pouco de tudo. dominava até um pouco da área da medicina. Né? Também, né? E Pequenas como eu disse, operações. mas era só arrancar o dente. E o que acontecia também? Como era uma coisa muito sofrida, muitas vezes ele arrancava também outros dentes que não estavam estragados. Né? Dependendo da situação, até todos eles. Nossa. E daí eles colocavam uma chapa. Aí resolveu. Já Não vai aproveita ter- na mesma hora, na mesma dor Isso. e já Aí, termina. exatamente, porque daí tu não vai mais se preocupar, né, com vir de novo para extrair outro dente, né? Não tinha um higiene bucal muito avançado nesse período, né? Então, parte da barbearia, já que a gente estava falando do barbeiro, né? Inclusive é bem interessante essa imagem aqui, porque esse então era o proprietário dessa barbearia, né? Então era o Mantovani, e esse prédio aqui é um museu. Um museu. Né? Então a gente está mais ou menos nessa terceira janela aqui. Lembrando que no início aqui era uma vila, né? Sim. Uma pequena vila. E esse foi o prédio mais icônico da Sim, época. aqui se destacava muito, não tinha outra casa parecida com essa, né? Tem que perceber também a parte arquitetônica da questão das janelas, né? O vidro não era algo que também todo mundo tinha, e para fechar por dentro,
né? A parte que fecha por dentro e não por fora, porque daí por fora tu não ia ver mais o vidro, não ia ver mais aquela coisa. Então tinha também essa questão de tu conseguir olhar, né, as janelas, mesmo que a casa estivesse fechada. Sim. Aqui a metalúrgica Abramo Eberle, aqui a gente tem um prédio, né? Então, que fica aqui no centro, perto da igreja. Muito importante para o desenvolvimento industrial da cidade, né? Então, impulsionou muito, né, o que é hoje Caxias do Sul, Sim. né, Abramo Eberle. Eles foram conhecidos mais para a questão do motor elétrico, eles foram os pioneiros aqui no Brasil, né, na construção do motor elétrico. Era um período da Segunda Guerra Mundial. Devido a isso, o Brasil não conseguia mais comprar as coisas de fora como fazia com frequência, isso não dava para fazer. Sim. Então, ele começou em 1896, né? Então, que era a casinha, né? Outras coisas que se faziam na Abramo Eberle, né? Então, tinha coisas relacionadas aos cavalos, né? Também tinha talheres, né? Tinha então produtos de prata. Aqui a gente tem os moldes, né? Vários moldes que eram utilizados então para produzir as peças. O próprio Abramo Eberle aqui na pintura. E o livro das finanças. Uma curiosidade também sobre a capa, esse daqui, esses eram os cachorros dele. Nossa, que legal! Era bichinho de estimação do... Aqui eu gosto de ressaltar a questão artística, né? Não dá pra gente falar da parte religiosa, porque isso é uma coisa muito pessoal de cada, né? Então, mostrar também um pouco mais a parte representativa, né? exatamente. Né? Mesmo a gente sabendo que tem uma parte católica muito forte na cidade, né? Mas a gente sabe que também existem outras correntes religiosas, e devido a isso a gente fortalece aqui a questão artística que se tem dessas obras que são feitas por grande parte de madeira, né? Por quê? Porque era mais fácil de se trabalhar e também era mais econômica, né? E depois elas eram cobertas ou totalmente com gesso ou só parcialmente, né? Aqui a gente tem um exemplar que dá para a gente ver essa parte com muita clareza. Que a gente tem um corpo em madeira, né? E algumas partes então com alguns detalhes em gesso. Vocês estão enxergando ela assim porque a princípio veria um vestido, né? Só que se perdeu, né? Sim. Daí está nesse estado, né? O nosso acero mais antigo, né? Se a gente falar de construções humanas, né? Pelo menos. E é essa de 1400, essa capelinha. Nossa! Então, antes do descobrimento do Brasil. Mais de 600 anos, então também uma preciosidade, né? Com certeza. Porque, uma capelinha assim de 600 anos. Temos que ter todo o cuidado, né? Para manusear, limpar, etc. Porque é uma peça muito delicada. Exato, e única também. Com certeza. Aqui a gente tem as capelinhas, talvez vocês saibam que, especialmente aqui em Caxias, mas também em outros lugares do Brasil, tem esse hábito de passar, né, capelinha de casa em casa, né, tem muito essa função, né? Sim. Então aqui a gente tem mais obras, né, mais capelinha, temos também essa pia batismal, né? Que não parece, mas é toda em madeira. Não parece, né? Mas é toda em madeira. Parece concreto, normal, né? Olhando assim. Mas é toda em madeira. Cara, muito legal mesmo. Preservado. Preservado, né? Então, como eu tinha falado logo no começo, era uma casa de um casal, depois que morreram, não tinham filho nem nada. Então aqui virou uma subintendência, né? Depois foi uma escola, prefeitura e museu, né? Já faz 75 anos, né? Que aqui é museu. O importante é preservar a história, né? Sim. A história não só do local, como também do nosso município, da nossa região como um todo, né? Exatamente. Então, Inclusive a prefeitura, né, foi onde eram os pavilhões da Festa da Uva, era onde era organizada a Festa da Uva. então a prefeitura é o antigo pavilhão da Festa da Uva antes de mudar lá para cima. Exatamente. Olha que legal, é novo, né? Aqui a gente tem então um pouco sobre a escola, né?
interessantes, livros didáticos, como é que funcionavam então as classes. Aqui temos então mais livros didáticos, né? Que eram utilizados. Temos então uma pequena louça que era basicamente o caderno. Era o caderno, vocês... Ah, sim. Escrevia, apagava e escrevia por cima de novo. Tinha que memorizar. As pessoas aprendiam de verdade naquela Com época. certeza. Aqui temos um pouco sobre música, televisão, fotografia, né? Uma câmera. Nossa, isso aqui eu nunca tinha visto pessoalmente uma câmera assim. A gente agora tem esse encontro, né, de duas tecnologias, a tecnologia que vocês estão utilizando agora Exatamente. e a tecnologia que se tinha nesse período. Demorava uns 15 minutos para tirar uma foto. A revelação. Ficar paradinho até todo o processo, né? Então muitas pessoas ficavam de olhos fechados, né, no momento que então, a foto terminava, e eles tinham que pintar, eles pintavam, né? Por isso também que provavelmente era tirar as fotos mais numa posição mais confortável. Exatamente, né? Por isso a gente vê aquelas fotos sérias, engessadas também, porque imagina fazer pose ou sorrindo o tempo todo em 15 minutos. E a televisão é interessante porque a primeira transmissão a cores do país foi aqui em Caxias, né? Durante a Festa da Uva, em 1972, né? Teve então a primeira transmissão a cores. E também o primeiro jogo de futebol a cores também se deu aqui em Caxias, entre Grêmio e Caxias. E para os torcedores terminou 0-0, no caso. Ninguém fica triste. Ninguém fica triste com isso, né? Aqui, então, temos instrumentos musicais, né? Uma vitrola, cara. Nossa, que lindo. Um rádio embutido também aqui, os brinquedos da época. É interessante a gente falar um pouco sobre esses brinquedos que tem a ver, então, com a casa, né? Tem um mini fogão a lenha, máquina de costura. Mas era também um treino para as meninas se tornarem dona de casa. Então tinha uma dupla função, era para brincar sim, mas E já aprendi. também para aprender isso, né? E eram brinquedos que só as pessoas que tinham condições, né? Sim. Era um período onde as crianças trabalhavam também, né? Então as únicas crianças que não trabalhavam eram as crianças de gente rica, né? Então Sim. eles que tinham os brinquedos. Aí tinha mais o aprendizado. Temos brinquedos também que era de pessoas, então, né, como eu disse, mais simples, que é tipo essa boneca, que é feita de sabugo de milho. E aqui a gente tem brinquedos que são até bastante recentes, na verdade, né? Tem uns brinquedos dos anos 60. Lindo mesmo. Aqui, infelizmente, né, esse momento está vazio. É um espaço itinerante, né? Aqui a gente coloca as exposições de artistas, enfim, então nesse momento está vazio, porque foi retirado o que tinha antes, né? Que era um artista carioca, que é um artista de rua, que ele faz então uma personagem dele que se chama Erixá, né? Que é uma menina gato, enfim. Então teve essa exposição, né? Agora a gente está aguardando a próxima. Aqui então a gente conclui uma parte dos rádios, né? Rádios que, dependendo da pessoa, né, passa alguma coisa, porque lembra uma avó, lembra um pai, lembra, dependendo da idade da pessoa, a própria infância, né? Então é algo bem característico. Aqui a gente tem de várias décadas, 60, 50, 40, né? Então mostra um pouco essa questão que geralmente então o visitante se identifica devido, né, a todas essas características. Esse aqui do cantinho me lembra muito o meu avô. Ele então, tinha um praticamente assim, bem parecido com esse, um rádio muito antigo mesmo para a época, né? Então já pegou essa parte, né, de identificação. O conhecimento, tanto para nós quanto para quem vai assistir esse vídeo, né? Talvez, eu espero, né, ter conseguido colocar as coisas da melhor forma para vocês entenderem. Até porque às vezes, não sei se percebeu, dar porque eu não sou brasileiro, então às vezes algumas coisas, algumas palavras... Você fica muito agradecido também pela companhia aqui, por nos receber aqui no museu também, né? E, como eu digo, a gente manter viva a cultura, porque é uma coisa que ao longo do tempo vai se apagando,
conhecimento extra, é uma coisa a mais para adicionar no nosso município, né? É muito, muito legal. Bom, Rodrigo, muito obrigado por nos acompanhar nesse passeio. Nós vamos ficando por aqui então com esse vídeo. Agradecemos a todos que nos acompanharam e ficaram assistindo até aqui. O nosso muito obrigado e até a semana que vem.